excluir todas as telas, mas já sabemos, está aberta a perguntas, o nosso seminário, não se acanhe. Nós vamos ver que aqui vai servir apenas como complemento do que nós já vimos e pedimos a inspiração dos benfeitores, como também de vocês, para que a gente possa, na medida do possível, trazer o recado que tem que ser dado. Podemos começar? Vamos fazer um conceito científico de loucura. Na ciência oficial, a loucura é o resultado da perturbação mental, isto é, dos pensamentos, vírgula. Mas a sua sede é na memória do cérebro. É no cérebro, a maior glândula do organismo fisiológico, é ele, o cérebro, a sede dos, para a ciência. Portanto, sem que o cérebro sofra uma lesão, não pode haver para a ciência o fenômeno psicopatológico da loucura. Porque realmente é psicopatológico, mas para a ciência oficial é apenas patológico, porque o cérebro é a causa, é a sede dos, infelizmente, ainda por enquanto. No entanto, desde o século XVIII, muitos ilustres pesquisadores da personalidade humana, pela observação, já demonstraram a existência de casos de loucura sem a mínima lesão cerebral. Como exemplo, vamos apontar o psiquiatra francês Jean-Etienne Dominique Esquirol, que era aluno de Philippe Pinel, o pai da psiquiatria. E Esquirol, que sucedeu seu mestre Pinel, em 1811, como chefe do Hospital da Universidade de Salpêtrière, em Paris, foi ele quem cunhou o termo alucinação. Mesmo nessas pesquisas feitas por Esquirol, cunhando o termo alucinação, ele ainda é vago. Porque ele observou que houve, sem lesão cerebral, estados de loucura. Mas mesmo assim, então, vamos generalizar a alucinação. Alguém com o mal de Parkinson, aonde é uma doença degenerativa, vai acontecer em algum momento que essa pessoa, desprendendo-se aos poucos do seu corpo, que é o que acontece com essa doença degenerativa, começa a apresentar informações que dizem respeito ao outro lado da matéria, o outro lado da dimensão física, a extrafísica. E ela está vendo espíritos. Quando chega no consultório, a pessoa que a leva, o familiar, ela ali está com... Porque a medicina não tem outra resposta para isso. Se eu sou um esquizofrênico, doença nociva, resultado de espíritos que mataram e depois se mataram. Cometeram um homicídio e depois se suicidaram. Passam a existência toda vivendo entre as duas dimensões, a material e a espiritual. Quando vêm os espíritos, falam deles, vêm os próprios perseguidores, trazem casos de perseguição, muitas das vezes de outras existências, dessa também, quando chega no consultório, o que acontece com ele é Alzheimer. A pessoa, quando chega no estado mais graduado da doença, ela já começa a perder, através do seu sistema nervoso central, a glândula da memória, aquela memória que nós temos objetiva, mais breve, não a passada, é afetada esta glândula e a criatura começa automaticamente a perder as lembranças. E também o desprendimento dela vai acontecendo gradualmente. Nessas visões que ela vai tendo, nada mais é ou são alucinações. Para nós espíritas, sabemos que ali há a visão dos espíritos, porque por ser também uma doença degenerativa, aos poucos esse cordão de prata, que é a ligação do perispírito com o corpo físico, ela vai vivendo já a outra dimensão. Essa glândula responsável pela nossa memória chama-se hipocampo. E no Alzheimer ele perde a memória objetiva, aquela mais rápida.
pode lembrar de casos de 30 anos atrás, mas os casos mais recentes que acontecem vão sendo esquecidos. Dessa forma, a loucura não é um caso patológico, invariável em sua natureza, mas um fenômeno mórbido, de duplo caráter, o material e o espiritual. Trazendo então aqui para nós, espíritas, que já temos o conhecimento. Sempre vai ser a interação da matéria e do espírito. Matéria com o espírito e o espírito com a matéria. Embora a causa de toda enfermidade seja espiritual, que reflete-se no material. Entendido? Mente sã, corpo são. Quando resulta a afecção cerebral, o cérebro, fica perturbado em sua função e não podendo transmitir integralmente o pensamento do espírito. Determina loucura. Exemplo, superabundância do líquido céfalo-raquidiano. Quando é feito uma ressonância, percebe-se que o estado normal está entre 100 e 150 mililitros. Mas o líquido, daqui a pouco, houve uma superabundância, ele está 250, 300. Houve aí uma afecção cerebral. Nesse caso, o cérebro não vai conseguir realizar a sua... E aí determina-se na ciência oficial o quê? A loucura. Mas para nós espíritas, o espírito não está louco. Se esse espírito encontra-se, nesse caso, com a demência devido à superabundância deste líquido, não significa que o espírito esteja louco. O cérebro não consegue mais realizar a sua função. Se esse espírito, durante o sono físico, ele sai e vai a outra região e manifesta-se em uma reunião mediúnica, como exemplo, o médium que vai receber esse espírito, quando vai falar, o espírito vai falar de forma normal. Porque agora o cérebro do médium, o seu sistema nervoso central, não existe essa superabundância do líquido céfalo-raquidiano. Então o que estava lesado é o instrumento, é a matéria, não o espírito. O espírito jamais fica louco. Compreendemos? Então a manifestação vai surgir normal. Ele não vai falar com a forma débil que fala, ou ficar ungindo muitas das vezes, porque já foi atingido os centros da fala. Mas ele vai falar normalmente, porque o espírito não enlouquece. É como um violinista. Pode ser o melhor violinista do mundo. Se pega um violino cujo o seu afinamento encontra desajustado, não afinado, pode ser a melhor música. Perceberemos que quando ele começar a tocar, os nossos ouvidos não gostarão. Então o violino assemelha-se ao nosso cérebro. Se não consegue realizar a sua função, o espírito não tem como utilizá-lo. Então, em resumo, para nós espíritas, o espírito não enlouquece. E para a ciência, então determina-se a loucura por causa dessa afecção cerebral. O termo loucura, lhe dou a palavra já, irmã, está sempre designado para a ciência oficial. Para os espíritos não existe loucura. Os espíritos, autores das literaturas que nos trazem os esclarecimentos, eles não falam de espíritos que estão loucos. No máximo, transloucados. Mas o que eles usam são espíritos em desequilíbrios psíquicos, em desajustes psicológicos, em desequilíbrio mental, mas jamais em loucura. É uma terminologia utilizada para os encarnados pela ciência oficial, porque o espírito, repetimos, jamais enlouquece. Por favor. Se essa loucura, o espírito continua são, na verdade, né, não é louco, igual você colocou, se o nosso objetivo está aqui, a cada encarnação a gente está tentando evoluir, se, por exemplo, um espírito encarnado que nasce assim, ou que apresenta isso, essa doença, sei lá, esquizofrenia, por exemplo, aos 20 anos, por exemplo, então qual que é o objetivo dessa doença se a pessoa em si, o espírito não está evoluindo? Tipo, se ela está fora de si, né, se ela
não tá passando normalmente pelos problemas da vida como a gente passa normal e a gente aprende e vai evoluindo. E se ela tá fora, qual é o objetivo? Muito bem. Boa pergunta, feita pelos Espíritos através de você. Olha que interessante. Jesus nos traz a parábola dos talentos. Foi dado 5 talentos a um, pelo dono do banco, 3 talentos a outro e 1 talento a outro. Na parábola, quando o dono do banco volta, aquele que tinha 5 talentos multiplicou-os em 10, o dobro. Deu ao dono do banco, e o dono do banco pega os 5 e dá os 5 para ele de graça, é seu. Multiplique isso, faça a mesma coisa. O que tinha 3 talentos multiplicou-os e entregou os 6. O dono do banco pegou 3 e deu 3 a ele. O que recebeu 1 talento, ele guardou, escondido. Quando o dono do banco voltou, ele disse: aqui o que você me deu. Mas como você fez isso? Você deveria ter multiplicado e não ter escondido o talento. Esse é o objetivo. E você o escondeu por quê? Por medo. Então, você não receberá nenhum talento. Dai-me aquilo que é meu. E o indivíduo ficou sem o talento. Somos nós, nas nossas atitudes, quando recebemos os talentos na existência, não aproveitamos, não multiplicamos. Inclusive, escondemos o talento que temos, ou seja, deixamos de multiplicar. Automaticamente, numa próxima existência, virei sem talento algum. São esses espíritos que abusam dos talentos que lhes são dados e praticam iniquidades de várias ordens, crimes nefastos, hediondos. E numa outra existência vem com a síndrome de Down, com a esquizofrenia, com o autismo. E esses espíritos, nesta existência, assemelhar-se-ia àqueles que, num ditado, o professor entrega a folha em branco a todo mundo e diz: daqui a pouco começaremos o ditado, vou só lá pegar o livro, e sai da sala. Quando volta, alguns rabiscaram a folha, ficaram ali passando o tempo. Podemos começar? Não, professora, a minha folha está riscada. Quem riscou? Você. Então você não terá o ditado. Os que terão a folha branca irão preenchê-los. Então eles mesmos riscaram a folha que estava em branca, ficarão sem o ditado. Nesta existência, os que cometeram outras atitudes equivocadas no passado e vêm com Down, vêm com a esquizofrenia, vêm com o autismo, não evoluem moralmente. Repetimos, não existe evolução moral para esses espíritos nesta existência. Assemelha-se, dizem os imortais na codificação, de um estacionamento temporário, para que ele possa, diante das suas ações equivocadas no passado, que mantém-se todas elas no seu perispírito, no momento em que modela o seu corpo físico, no ato sexual, onde o gameta masculino, o espermatozoide, une-se ao gameta feminino, como chamamos na mulher o óvulo, juntando-se 2 horas depois na fecundação, ali existe essa transfusão molécula a molécula, do perispírito para o corpo físico, que no momento certo, o espermatozoide, por indução magnética dos 500 milhões, foi aquele que deveria adentrar. Dos 500 mil, é aquele que deveria entrar. O óvulo escolhido, e o corpo virá no momento certo debilitado. Um cromossomo a mais no Down, 23, saindo da normalidade. E ali o espírito modela, o perispírito modela o corpo físico, e a pessoa vem com essas doenças nocivas que nós conhecemos, porque naturalmente transfere-se do seu perispírito essas suas mazelas que estão incrustadas nele, no perispírito, para o corpo físico. E ele precisa, nessa prisão do corpo, que ao mesmo tempo serve de filtro, de dreno. Lembremos de uma ferida cuja cicatriz se faz necessária. Se muitas das vezes o pus, que é inovador, que ajuda, que precisa
para que a ferida seja curada, colocando para fora as impurezas, as bactérias nocivas, coloca-se, se o pus não sai, um dreno, para que possa ser limpada aquela ferida. Assim é o nosso corpo humano. Serve, no caso em pauta, o Down, a esquizofrenia, o corpo para que essas impurezas sejam colocadas para fora, assemelhando-se a uma esponja, que quando colocamos o sabão líquido, molhamos na água e apertamos, sai aquela gosma. A gosma são os miasmas, a esponja é o corpo físico e o sabão é o perispírito. Então, não existe evolução moral para estes espíritos que deixaram de fazer o que tinha que fazer na outra existência, dando-lhes o talento, voltam resgatando esses erros, precisando do corpo para colocar para fora, servindo-os ainda de prisão, porque você imagina um esquizofrênico que matou e se matou, guardando consigo ódio, raiva, vingança. Ele vai continuar fazendo a mesma coisa, mas a misericórdia divina, querendo ou não querendo, dá-lhe a oportunidade de vir, ainda endurecido o espírito, nesse corpo que vai lhe servir de dreno, de filtro. E nessa existência, apenas, estamos falando nesta, existe um estacionamento temporário na questão moral. Na próxima existência, depois que ele volta ao plano espiritual, arrependido, é-lhe dada outra oportunidade, agora num corpo são, para recomeçar a fazer o ditado que ele riscou a folha antes do tempo. Me fiz entender? Aqui, depois nosso irmão River. Por favor. Cláudia, né? Isto. Porém, esse espírito, ele acordou isso antes de encarnar, que ele vinha nesse período de pausa, se entendo isso, né? Mas acredito que ele não está nessa evolução, conforme tu estás explicando, mas os familiares que estão convivendo ao redor dele estão em alta evolução com esse espírito que está aqui. É dessa forma? Boa pergunta. Os benfeitores estão juntos novamente. Porque iríamos falar, decidimos dizer, não vamos falar. Aí demos a palavra, ela faz a pergunta que é para a gente falar. Se tivesse falado, ela não faria, porque ela iria dizer, já foi respondido. Então, continuemos. Não. O espírito, quando reencarna, existem 3 maneiras, de forma geral, para que a gente entenda. Ou o espírito está arrependido dos erros que fez, acreditamos, sejamos nós arrependidos, penitentes. Então, lhes é dada a oportunidade de escolher um leque de opções, a saber, a família que eu quero reencarnar, o gênero de prova que eu preciso para a minha melhora, o sexo, a polaridade que melhor me fará a passar por essas provações e as minhas expiações do passado. Quando o espírito está arrependido, portanto, lhes é dado um leque de opções para a escolha do gênero, do grau, da sua aprovação. E também expiação. Entendido? O espírito endurecido, que, no caso em pauta, diz sempre respeito a estes, é um exemplo dentre vários, que aqui dissemos que cometeu atitudes equivocadas, crimes hediondos, e ele não quer reencarnar, ele quer permanecer na região onde ele se encontra, ou sofrendo os suplícios daquilo que impôs, ou mantendo-se num local onde ele subjuga vários, pelo seu orgulho ferido, escondendo as suas aflições. Mas a lei da reencarnação, ela não é moral somente, ela é física, porque ela é uma lei divina, e as leis divinas são físicas e morais. E as leis físicas, por uma atração magnética, chama o espírito no momento correto para que ele reencarne, querendo ou não querendo. O espírito endurecido, portanto, quando chega o momento da sua reencarnação, ele endurecido virá, mesmo que não queira. A diferença está que o preparo reencarnatório desses espíritos é feito da seguinte maneira: chama-o, ou chama-lhe, o preparo é feito não taxativamente 3 meses antes, 4 meses antes, 1 ano antes, 2 anos antes. Há um momento, e existe uma equipe responsável por aquilo, para os penitentes arrependidos, como para os endurecidos. Mas não lhe é dada a oportunidade de escolher o gênero da sua prova, o grau dela, a polaridade no sexo que ela virá.
é-lhe mostrado como ele virá. Em tal sexo, em tal local, em tal família, e é explicado o porquê daquilo. E ele vem, querendo ou não. E a mais das vezes, vem com essas doenças mórbidas, nocivas, aonde nós classificamos aqui 3, que nós conhecemos como o autismo, a síndrome de Down e também a esquizofrenia. Há uma terceira classificação, os espíritos suicidas. São aqueles que no preparo reencarnatório são chamados e na sua reencarnação compulsória difere-se do endurecido na seguinte questão: não lhes é explicado o porquê de que ele vai reencarnar. Ele cortou o seu fio vital, que só cabia a Deus, numa existência de 60 anos aos 30 anos de idade. Então ele voltará mais 30 anos para viver no planeta Terra. Porque ainda se